Queridas irmãs e queridos irmãos em Cristo, boa noite. Hoje nós teremos a palestra da nossa irmã e amiga Ana Cristina Cavalcante, que faz parte agora, é integrante do nosso Manuel Quentão. Com a palavra, nossa irmã, amiga Ana Cristina. Quando foi me dado esse tema, liberdade religiosa, eu achei bastante interessante. E vamos fazer uma síntese do que seria, o que vai ser a nossa conversa. A gente vai ver a definição da Declaração de Direitos Humanos, a gente vai ver quando surgiu a liberdade religiosa, vai pincelar o que é que o Brasil diz a respeito, depois a gente vai perceber o que algumas, eu consegui captar de várias religiões, pensam a respeito do que é a religião para eles. Minha gente, a gente tem que saber que a gente vai ler, ver, em momento nenhum a gente vai criticar de maneira nenhuma das religiões existentes. Porque, no final, já respondendo à conclusão de tudo, nós somos espíritos em ascensão. Então, cada religião vai estar num patamar evolutivo de conhecimento. Então, a gente tem que compreendê-los. Ok? Então, o que é que diz a liberdade religiosa? Antes de tudo, lembre-se, tudo que eu falar, eu falo primeiro para mim, porque está perto dos meus ouvidos, e provavelmente eu, Cláudio, a gente deve muito, então tem que falar muito para tentar recuperar o muito que a gente já deve ter desencaminhado encarnações e encarnações passadas, né? Então, o que é a liberdade religiosa? Ele diz que é quando a gente exterioriza um pensamento na forma de quê? De como a gente acredita. Como a gente acredita que a religião, o culto, que seria a crença, o culto, como a gente faz, como a gente age, como a gente vê Jesus. Então tem a crença, o culto e como se organiza esse povo. Então é um direito nosso. A gente pensa, a gente entende até aquele limite. Então, se a gente entende até aquele limite, eu vou fazer parte de onde me adequar. Antecipando, se a gente vir livros que tem vários, de André Luiz, e até um livro que eu não sei se vocês conhecem aqui, Aconteceu na Casa Espírita, né? Já ouviram, né? Excelente. Então, ele tem uma passagem de uma trabalhadora super dedicada que consegue desviar o marido. E, na realidade, ela persiste, insiste, continua dentro do parâmetro do que ela acredita, deixa de frequentar o centro, mas ela é sempre auxiliada e socorrida e consegue resgatar esse marido. Mas, quando é resgatado, ele não é levado para dentro de um centro espírita. Ele é levado como tantos outros. A gente não pode chegar e resgatar um padre, um budista, uma outra religião, dentro de um centro espírita. A própria espiritualidade faz com que haja seleção da medida do entendimento que cada um compreende. Porque ninguém pode forçar ninguém a nada. A gente tem que sentir, a gente tem que perceber para mudar. Então, o que é que diz a Declaração de Direitos Humanos? Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença. A liberdade de mudar de religião ou crença. Olha, eu fui católica muitos e muitos anos. Mas teve uma hora que aquele negócio já não me preenchia. Eu fui ler o Livro dos Espíritos, meu Deus, socorro, é tanta coisa aqui, eu não fiz nada disso. Mas vi que tinha um significado. Então eu posso, e todos nós podemos, sem criticar e sem impor, ajudar os outros a evoluírem. De religião ou crença. E a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou particular. Então, o ensino, o aprendizado, quantas e quantas vezes é tocado em quase todas as palestras. Minha gente, vamos ler, vamos aprender. Porque normalmente, inicialmente, a gente não sabe
como as coisas se processam. Mas a gente começa a aprender, começa a ler, começa a estudar. Então a gente começa a querer mudar e colocar na prática, que é bem mais difícil. Então aqui, como foi que surgiu a liberdade religiosa? Na realidade, antigamente, sim, a gente tem vários filmes que mostram altamente restritivo, punitivo, a igreja cobrava as taxas, então eles não podiam, o significado aí, que eles não podiam nem abrir a boca. Na época de Jesus era dentro das catacumbas, então foi uma coisa que começou no século III a.C. E a gente ainda está nessa diversidade, essa falta de compreensão. Veja como a gente demora para compreender, absorver e pôr em prática os ensinamentos. E o mais engraçado e triste, né? As maiores restrições estão no Irã, no Egito, na Indonésia e no Paquistão. São, na realidade, se a gente pensar, vamos voltar à época em que Jesus veio ao planeta Terra. Jesus, para encarnar, existe um livro que se chama O Sublime Peregrino, ele passou nos anos terrestres de 800 a 1000 anos. Porque naquela época, para ele aprender a densar, aprender entre aspas, mas o tempo para densar aquele corpo altamente sutil, moléculas altamente afastadas, e caber e entrar dentro de um corpo de carne no nosso planeta Terra, sendo ele governador do planeta Terra, que ele precisava estar com a natureza e suar sangue no Horto das Oliveiras para se recompor e conter aquele espírito altamente puro lá dentro. Mas para ser feito isso, foi limitado na espiritualidade aquela turma do não entendia ainda o que era o amor. Nessa hora, Jesus implantou, porque Moisés já tinha feito a lei da justiça, Jesus implanta a lei do amor. Implanta a lei do amor, vem Francisco de Assis. Então o amor é disseminado. Ele não foi escrito, ele foi vivido por Jesus. E é por isso que perdura. Porque ele mostrou que era possível, não é? Mas Deus não faz diferente com nenhum dos seus filhos. Ele toca sim no nosso livre-arbítrio, na hora que ele precisa dar uma acelerada no crescimento espiritual dos planetas que ele está cuidando naquela hora, porque a gente tem um universo, o nosso universo, a Terra, está no segundo escalão, quer dizer, a gente para chegar lá em cima, a gente é o segundo, mas tem um abaixo de nós só em evolução. Então, quantos universos tem por aí? Então, ainda tem muito que a gente caminhar, né? Então, a gente já encontra, então, países com menos restrição. Brasil, Japão, Itália, África do Sul, Reino Unido, Estados Unidos. Mas voltando ao que eu estava dizendo antes. Então, esses espíritos que Deus limitou para poder fazer com que a lei do amor fixasse mais nos corações e na mente daqueles, nós que estávamos lá naquela época, eles foram limitados, mas um dia um fez, opa, dá para eu sair. Porque eles também têm que evoluir. Então começaram a sair, vieram o quê? Cruzadas, Santas Inquisições. No Brasil, que foi definido? Foi na Constituição de 1988. Simplesmente eles confirmaram a Declaração de Direitos Humanos. Não, realmente isso aqui fica valendo. E ele diz que é inviolável a liberdade de consciência e crença, assegurando o livre exercício de cultos religiosos e garantindo na forma da lei a proteção aos locais de culto e às liturgias. Né? Eu acho que às vezes quem não respeita são os próprios frequentadores. Nas maneiras às vezes de vestir, nas maneiras de agir, né? É um resumo aí, sim, o importante nesse trecho aí do Brasil é o seguinte: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se da obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Então, a gente tem a lei dos homens e a lei de Deus. Os homens não vão empatar a gente fazer a nossa crença, mas a gente também tem que seguir o limite, né, definido por lei da moral.
Então, religião, todo mundo já ouviu. Religare, processo de se religar a Deus. Consciência cósmica de Deus. Eu estava escutando um CD lá do CIMESP, e aquele Haroldo Dutra disse que lá nos livros de Chico, não sei se foi Aulos, eu não estou lembrada qual foi o dos mentores. Então, ele disse que, já vamos nós para o final da palestra novamente, mas isso é para a gente começar a raciocinar, né? O que foi que ele disse? Que a religião cósmica universal é o quê? O amor e a sabedoria. Então, veja só, a verdadeira religião não possui barreiras, não tem cor, local ou limitações doutrinárias. Abrange todas as criaturas que vivem dentro da norma semelhante de entendimento espiritual. A gente não pode criticar quem entende diferente da gente. A gente já, graças a Deus, já chegou a este ponto de compreender, e às vezes, quando a gente é iniciante, a gente se sente uma pedra. A gente não consegue, vamos dizer, se fazer. Meu Deus, será que eu tenho sensibilidade que eu sinto? Então, você, devagar, se abrindo ao estudo, ao equilíbrio, que é uma coisa essencial, o equilíbrio, o amor a si próprio, a gente começa a ter a percepção do plano espiritual e tem certeza que o caminho está correto. A atividade é legitimamente espiritual, universaliza o espírito, aprimoramente sensibiliza o coração, através maior da compreensão das leis da vida de Deus, ou seja, o que vale é a consciência espiritual. O que vale é o entendimento, é as leis de Deus, é o que Jesus deixou. O que é que a gente está fazendo a respeito do que foi trazido para nós, através do Evangelho que o nosso querido Mestre Jesus deixou? Aí eu vejo assim, outras religiões fazem. Isso eu vou falar porque assim, é uma concepção minha, de Ana Cristina. As outras religiões falarem assim, Jesus voltará e etc. Existem outros espíritos, tá certo? De níveis, porque Jesus é o que a gente conhece, de mais elevado, e mais elevado, e a gente tem a obrigação moral, pelo exemplo dele, de ser pelo menos igual a ele, naquela época. Então, mas ele é desse planeta, existem outros planetas, existem outros universos maiores. Então, existem outros espíritos semelhantes a ele e outros espíritos acima dele. Então, tem espíritos, por exemplo, que no centro que eu frequentava, que era o Pingos de Luz, que a gente tinha lá, né? Então, assim, o mentor era Ramatiz. E, na realidade, encarnações passadas, ele foi Francisco de Assis. Né? Ele foi Pitágoras. Então, espíritos como Jesus, Ramatiz e outros que a gente conhece, que tem por aí, eles não se importam ser chamados Jesus ou fulano. Eles estão aqui para ajudar um ao outro. Então, se um espírito que é amigo do outro, vamos dizer assim, para a gente fazer um raciocínio, se um espírito é amigo do outro, vem para ajudar o outro aqui algumas vezes, quem de sã consciência pensa que Jesus só esteve na Terra uma vez? Eu não sei qual foi as outras, nem quem foi. Mas eu fico, meu Deus, vem não. Ele já veio outra vez, sim. Não é possível, um amigo vir porque ele não vem. Quer ver uma outra coisa que a nossa religião, na parte do catolicismo, faz? Diz que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Não é isso que diz? Saiu derrubando tudo. Aí eu paro assim e penso, assim, meu Deus do céu, o que é que a gente aprende na doutrina espírita? Ninguém retrograda. Se eu andei até aqui, eu não vou fazer isso de volta. Não pode, eu já absolvi moralmente. E quando a gente absolve moralmente aquelas palavras, obrigada, é porque a gente, vocês já perceberam que quando a gente começa a ver o defeito do outro, é porque a gente se livrou do nosso? Aí você passa a enxergar. Porque você não tem mais aquilo em você. Às vezes a gente demora a expurgar, é como se fosse assim, percentuais. Uma vez eu vi uma explicação, você tem uma pipa e a rabiola cheia de negocinhos, de aqueles pedacinhos. Mas no fundo, você ainda tem um pouquinho daquilo ali. Você vai se livrando, se livrando. Se tem um pouquinho, você ainda é manuseado. Mas Jesus não tinha, era só amor. Aí eu penso, acho que a explicação para aquela época poderia ser Jesus doce, meigo, trazendo luz, trazendo amor, uma multidão de pessoas.
ele estaria o quê? Numas ruazinhas estreitinhas, sendo seguido por várias pessoas atrás de amor que não tinham, de fé. É claro que a multidão, aqui, quando vai pelos cantos, não sai derrubando tudo. Não é mais lógico? Na minha cabeça, gente, isso é minha concepção. Porque eu não admito que Jesus, doce e meigo, venha atrás. O Espiritismo, ele vê os problemas derivados do Espírito, né? Então, assim, eu achei interessante, porque, assim, a gente passa a estudar que, como o Cláudio estava falando... Lá eu só indo no microfone. Como o Cláudio estava falando ali, existe corpo, espírito e perispírito. Então, a gente se preocupa com o espírito. Mas, se eu tenho uma raiva, uma mágoa, eu vou verter aquilo do meu espírito, ou já tinha no meu perispírito aquela sujeira, e vou expurgar para o corpo físico, e vai gerar aquela doença. Mas se eu, na mesma hora, fizer uma prece e levar o pensamento a Deus, eu vou diminuir aquela carga. A gente tem que curar o físico com o médico físico, porque já atingiu o físico e Deus deu o conhecimento para isso. Mas tem que fazer os tratamentos espirituais para poder curar a origem do problema. Não é? Para poder não jogar mais lixo em cima do nosso corpo. Porque seria, na realidade, um suicídio indireto. Então, assim, o universalismo não é uma coxa confeccionada com retalho de todas as religiões e doutrinas espiritualistas, mas entendimento panorâmico dos costumes, temperamentos e sentimentos religiosos de todos os homens a convergir para um só objetivo. Jesus não separa ninguém, senão Deus não separa ninguém, senão não seria Deus, minha gente. Não tem para onde. Então, o Espiritismo, além de ser um sistema filosófico disciplinado, porque a gente tem regras, a gente tem ensinamentos, porque se a gente não seguir uma regra e um ensinamento, a gente ainda não tem a maturidade espiritual suficiente para se moldar e modificar, e de experimento científico. A gente já tem vários médicos com tantas coisas explicando, e tem outros que ainda nem sabem que é possível. Possui, que é o mais importante, a garantia moral do Evangelho de Jesus. Ou seja, na realidade, se a gente compreender, a única coisa que a gente precisa é aprender a amar, porque é o amor que cura. As mensagens de Moisés, Jesus e Kardec, tá certo? Varia de conformidade com a psicologia, o entendimento, os costumes e cultura espiritual da época da revelação. Ou seja, Moisés precisou da lei da justiça, porque a gente ainda naquela época ainda era tudo muito grosseiro, tinha que ser realmente firme. A gente melhorou um pouquinho. Jesus veio com a lei do amor, né? Para ver se a gente compreendia. Uns foram mais rápido, outros mais devagar. E, finalmente, tá certo, Kardec traz o ensinamento. Agora, o que é que a gente está fazendo com isso? A gente está gastando nosso tempo como? A gente está pondo em prática isso? Então, ele diz, inclusive, tá certo? A gente sabe que todas as doenças, todos os problemas do espiritismo é para uma retificação. Por quê? Às vezes, se você deixar uma pessoa solta e livre, que ainda não tem condições de controlar certas tendências, não é melhor que ela seja limitada no físico, para que ela possa pensar mais e conseguir mudar aquilo ali, para não tornar a repetir. Então, as limitações no corpo, a gente não tem que entender como dois sofrimentos, e sim como uma bênção divina, que a gente sim precisa. É o remédio amargo da matéria para que o espírito saia leve, limpo, menos densa. Então, o espírito precisa distinguir entre esclarecer e criticar. Respeito, tolerância e bondade para com o equívoco do próximo são preceitos fundamentais da moral espiritista. Então, a gente vai falar das outras religiões, mas a gente não vai criticar ninguém. É só pinceladas de como eles enxergam, para saber o que é, como cada um está vendo, até que limite cada um vai. O catolicismo, a gente tem que agradecer a ele. Foi o catolicismo que fez com que Jesus ficasse vivo na nossa mente.
Até hoje. Isso a gente deve ao catolicismo. Foi o início, foi o princípio. Foi uma grande coisa feita pelo catolicismo. E assim, ele bota também aqui que não deve ser que não deve ser subestimada a fé e ingenuidade religiosa, porque elas são condições próprias do seu grau espiritual. Então, assim, eles têm ainda necessidade de santos, eu vou mostrar na próxima, a missa. Por quê? A missa, eles vão fazer o quê? Como se fosse uma meditação, ou seja, tirar as coisas ruins, e naquele período a mente vai estar mais limpa, vai ter possibilidade de eles, sem saber, da espiritualidade trabalhar neles. A mesma coisa, postura de joelho, pedindo penitência. Fazer aqui, achar que lá fora, vim pagar a penitência e vou errar de novo, isso é um problema que eles ainda vão ter que entender. Mas pelo menos nesse momento, onde ele acompanha a oração, ele, vamos dizer assim, as músicas, o incenso, que tudo leva a condição daqueles seres que estão naquele entendimento a baixar a sua frequência e poder, quem sabe, começar a ter percepções de sentimentos mais leves, de amor, de bondade. Então, aquilo é necessário para eles que precisam, porque para nós, no início, a gente tinha as mesas girantes. Hoje em dia, todo mundo aqui não vai dizer que, opa, gostaria de ver esse copo se mexer, não é? Mas não está mais nessa época. A época agora é de intuição, é mental, senão a gente vai ficar, atrasado. A Umbanda, o que é que ela diz? Aprendem a lei do karma e reencarnação. Oferece práticas, conhecimentos e doutrinas evoluídas. Ou seja, existe dois tipos. Existe o que chama de Umbanda e existe o que chama de Quimbanda. A Umbanda é, vamos dizer, como se fosse voltada para o bem. Mas tem muita gente na Umbanda, no catolicismo, no espiritismo, no budismo. São espíritos que cada um que estão lá tem os bons e os que ainda não aprenderam a ser bom. Não é? Mas eles já sabem da lei do karma e reencarnação. E já tem muito centro de Umbanda que faz palestra e estuda Kardec. Já estão começando a perceber mais alguma coisa. A diferença dele é que eles também têm. Ele tem os métodos dele, os pontos riscados, aquelas coisas, as desobsessões, as sessões de cura. É a maneira deles fazerem de uma maneira mais ostensiva. Mas por quê? Porque aqueles que vão ali, isso é questão de frequência vibratória. Aqueles que estão ali precisam daquilo para compreender. Eu já falei, né, que eu conheço pessoas que já deram, assim, palestra lá em algum centro, sabe? Protestantismo não aceita a lei de causa e efeito. Karma e vidas sucessivas. Esse já não está nesse entendimento ainda. Na realidade, os luteranos eles tentaram fugir do luxo e da pompa, mas eles terminaram elegendo a Bíblia dele e os profetas. Ficaram, vamos dizer, uma igreja católica sem luxo e pompa. Em resumo, né? E daí dela, o culto pessoal, cântica religiosa, sumiram os santos, seguiram os profetas. Então, assim, daí, nessa primeira mudança, começou a surgir várias seitas, a partir desse protestantismo. Metodismo. Vejam como tem coisas diferentes. Metodismo. O grupo religioso que estimula a vivência mais santificada e protesta contra o abuso da época. Ou seja, na época, eles protestaram e queriam uma vivência mais santificada. Também fazem um batismo. A igreja presbiteriana. Eu fiquei sabendo de várias coisas, né? Porque quando a gente vai assim pesquisar, para ver o que é de cada um. A igreja presbiteriana, salvação do homem e através de vários conceitos das escrituras. Mas eles têm um trabalho lindo. É porque, para não a gente falar um pouco, eu deixei as partes mais importantes, mais marcadinhas de verde, para poder pegar a essência. Senão a gente fica aqui até amanhã, né, minha gente? Então, assim, eles fazem muita atividade socorrista.
os enfermos, deserdados da sorte, ignorantes da lei de Deus. Então eles estão fazendo o quê? Auxiliando o próximo na medida do que eles compreendem. A Igreja Episcopal, doutrina de regeneração batismal sob severo ritual. Então, assim, tem 9 artigos onde ele diz assim, moral reta, a porção de coisa desse tipo. Então, assim, mas ainda são limitados. Ele ainda tem o batismo, e que já estabelece com o protestante uma discussão. Repara, que liberdade tem um do outro? Porque um pode ter o batismo e o outro não pode. Já os mormons têm o batismo como condição necessária para entrar no reino dos céus. Agora, o livro dos mormons é considerado superior por conter muitas profecias inexistentes na Bíblia. Devem ter, eu nunca fui mormon, mas pelo que eu entendi aí, eles devem ter alguma tipo mediunidade, alguma coisa, que eles também devem escrever algumas coisas além daquilo ali. Eles devem compreender a Bíblia diferente e escrever de maneira diferente. Agora, só que aqui eles têm que dar um dízimo da propriedade e um dízimo da renda, né? E no caso aí é obrigatório. Eu acho que a gente tem que ter o coração e tem que dar sim. Mas a condição sine qua non, não. Um dízimo da sua propriedade, um dízimo do seu salário, às vezes de pessoas que não têm quase nada. Como é que você vai? Para a salvação de alguém, não é? Então, assim, são coisas que não aprenderam ainda. Mas vai chegar lá, a gente já chegou até aqui. A Igreja Batista, ela vê muito o Novo Testamento, é a salvação pela graça divina, mediante a fé em Deus, e não pela lei, ordenanças e cerimônia. Eles aceitam Cristo como Senhor vivo e não cultuam, como faz o catolicismo, o cerimonial fúnebre de morte. Então, naquela história de morte de Jesus Cristo, não. Para eles, não. Eles cultuam Cristo, mas sem isso. Quero saber depois, antes de chegar no final, eu vou perguntar a vocês qual é a solução para tudo isso, tá? Vão captando, vão pensando na cabeça para a gente ver o que é a solução. A Adventista do Sétimo Dia é uma seita protestante e dá importância à criação de hospitais, escolas, revistas e ao evangelismo. Estão fazendo bem. Mais um fazendo bem. Adotam o batismo, aceitam os 10 mandamentos e seguem as leis de Moisés. A lei de Moisés. Mas já estão fazendo bem. Tem o batismo. A morte é um estado inconsciente até o dia da ressurreição. E os pecadores não convertidos desaparecem depois do juízo final. Então, a gente chega de um para o outro. Uns entendem uma coisa, mas não percebem outra. Mas todos estão tentando fazer uma coisa para o crescimento espiritual e auxílio ao próximo. Às vezes se desviam por alguma falta de entendimento. Testemunho de Jeová são trabalhadores zelosos, mas com fanatismo irredutível, né? Eles negam a divindade de Jesus, acham que ele era um homem perfeito, nasceu humano para ter natureza divina na ressurreição. Ele acha que as pessoas não vão morrer, né? Então, continuam verificando. Eu não estou aqui traçando o perfil de nenhuma religião, estou mostrando para a gente chegar o que é que a gente acha que é realmente liberdade religiosa. A teosofia é o conhecimento da verdade através da meditação, pelo raciocínio desenvolvido, a vontade sadia, a disciplina. Ou seja, a gente precisa fazer o quê? Quando a gente vai estudar, a gente não tem que se concentrar? Não tem que meditar? Eu acho que uma das coisas, a meditar, as pessoas pensam que é pensar em alguma coisa. Mas meditar é exatamente o inverso, é tirar tudo da cabeça. A gente precisa ter um equilíbrio e um controle muito grande para não deixar as interferências externas ficarem acionando nossa mente num ponto, no outro, num ponto, no outro. A missão da teosofia é despertar e desenvolver qualquer credo ou doutrina. Eles não separam nenhuma religião. Qualquer credo ou doutrina e a confiança, o ânimo, a pesquisa, ou seja, estudo,
o estudo de si mesmo, porque a gente precisa conhecer a nós mesmos. Se a gente não conhecer a nós mesmos, não aprender nossos defeitos, não lidar com eles, não tentar mudar e aprender a se amar a si mesmo, a gente não consegue crescer. Seu método é diferente, porque reúne-se em grupos de estudos, arguições e pesquisa de filosofia espiritual. Só que eles fazem mais pela intuição, na mente. Vamos dizer assim, é como se eles não incorporassem. É a parte da mente só. É, na realidade, uma interferência espiritual. O budismo confirma a reencarnação. E eles têm 8 conceitos. A boa regra de vida, os bons sentimentos, as boas ideias, as boas palavras, a boa conduta, os bons esforços e a boa meditação. Puxa vida. Eu olho assim, eu digo, meu Deus, quantos eu ainda falto? Só que acontece que a gente tem um pouco de cada um desses. Mas a gente está em patamares diferenciados. Desse eu tenho 10%, desse eu tenho 20%, desse eu tenho 30%, desse eu não tenho nada. O exercício é a gente conseguir alavancar mais conhecimento em cada um deles. A Buda e a doutrina espírita é interessante, porque Buda se dirige à mente oriental, poética e mística, tá? E a doutrina espírita ao cidadão ocidental, cheio de dúvidas ou interpretações equívocas. Por quê? Porque o budismo já trata da parte espiritual há muito tempo. Então, o pessoal lá do Oriente já é mais acostumado à meditação, a captar as ideias do plano espiritual. Enquanto a gente aqui é como se... Kardec não diz que a gente tem que olhar, estudar, ver, pesquisar? Não é só a gente receber aquilo tudo de bandeja e não fazer nada, ou admitir que aquilo mesmo e ir embora. Cadê a nossa parte? Cadê o livre-arbítrio? Cadê a verificação de quem são os falsos profetas? A doutrina espírita é apropriada para as massas populares. O budismo, né? O budista deve tirar suas próprias ilações, as suas conclusões. Enquanto a gente, após ouvir o conceito doutrinário, enquanto discípulo espírita, ensino é direto e taxativo. A gente tem que começar a aprender a pensar, a analisar. Agora, voltado dentro do ensinamento. A gente tem toda uma codificação que é um roteiro básico. É engraçado, Cláudio, eu não sei se acontece com você, quando a gente começa a ler um autor, a gente começa a diferenciar o autor do espírito que está escrevendo, né? Então a gente começa a sentir, opa, isso aqui é dele, isso não é. É ótimo, é excelente. A leitura é a maior fonte de, vamos dizer assim, de iluminação nas estradas da nossa vida. Então, o que é que a gente vai concluir? A administração sideral não pretende impor ao universo uma religião ou doutrina exclusivista. Porém, no esquema divino da vida do Espírito Eterno, só existe um objetivo irredutível: o amor. Deus não vai chegar para mim, Ana, seja espírita, seja budista. Deus vai dar a cada um a condição de se melhorar. A gente não sabe, não tem ideia quanto trabalho a gente dá para aqueles nossos amigos espirituais, mentores, por conta da nossa própria deficiência, de vencer a nós mesmos. Minha gente, quando eu digo isso, olha, Ana Cristina é a primeira. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente se compromete, mais... Estava dizendo para Cláudio, tu não sabe que hoje de manhã, para eu vir para aqui, as broncas que tiveram. Parece que a gente está querendo que eu saia do sério. E eu confesso, eu, titubeei, meu Deus do céu, puxa vida. Cheguei a me desequilibrar, peraí, antes de vir para cá, parei, rezei, fiz oração, pedi a Deus, me ilumina... Porque eu preciso fazer o que é me colocado nas mãos. Então, até isso a gente passa para poder vir tentar fazer o nosso melhor. Trazer o que a gente tem dentro do coração para ver se a gente consegue que outras mentes percebam um pouco e possam traçar assim, metas para juntar como
aí significa o mundo, o nosso planeta, né? E todos reunidos num só. É esse o aprendizado do amor. Eu me lembro uma vez, parece brincadeira, né? Mas eu sempre, desde pequena, tinha os cabelos muito grandes, para quebrar um pouquinho o blá, 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 e vocês darem um sorriso. Eu aprendi isso e vou ensinar para vocês deixar essa história de milímetro de lado e saber realmente amar. Então, desde pequena, meu cabelo grande, quando eu tinha 15 anos, batia na cama. Era uma coisa. Para cortar o cabelo era do dedo, aquela maior confusão. Aí eu vou com uma pessoa que Cláudio conhece, Vânia, minha amiga, lá do centro. Mas é amiga, mentora encarnada, tudinho. Então, assim, ela foi comigo. E isso foi arte indutiva do povo aí. Mas a menina que corta meu cabelo, que desencarnou, que esteja lá no melhor canto, isso faz tempo, né? Aí, simplesmente, cortou meu cabelo. Curtiu aqui. Vocês não imaginam o que era uma velha chorando. Chora, meu Deus! Cabelo é mato, é grama. E eu não escutava o que ela me dizia. Ela, essa época, morando em João Pessoa. Finalmente, quando eu consegui parar de chorar e sair para o carro, aí ela virou-se para mim e disse assim, me leve na rodoviária. Aquilo me deu um choque. Você diz que eu sou sua amiga? Você não me escutou. E eu estava fazendo a maior besteira, agindo como criança, por uma coisa material que não tinha nada a ver. Aí, nessa hora, eu aprendi. Para que milindre? Quando, normalmente, as pessoas que mais nos amam são aquelas que vão chegar junto de você e dizer a verdade. Dizer, você está errado. Então, a gente vai poder mudar. Vai poder transformar esse todo que a gente vive ao nosso redor, pocinhas, um grupo aqui, um grupo ali, unidos para se juntarem e saírem disseminando mais, porque Jesus realmente precisa. Então, assim, o que é que ele continua dizendo? Ser católico... 2 minutinhos só para um golinho. Ser católico, espírita, protestante, umbandista, teosofista, muçulmano, budista, repara, israelita, hinduísta, iogue, Rosa Cruz, krishnamurtiano, esoterista ou ateu, não passa de uma experiência em determinada época do curso ascensional do Espírito Eterno. Então, por que a gente não vai deixar os outros passarem pelas suas experiências? O que a gente consegue fazer com que cada um não está num ponto de entendimento que a gente acha que é o correto é demonstrar, é pôr em prática. Porque assim vai dar a credibilidade. Assim a gente estará sendo o discípulo que Jesus quer para, assim, principiantes, né? Para auxiliá-lo no resgate de tantos outros que precisam muito mais que nós. Mas não é precisa de dinheiro, não. E o que falta no mundo é amor. É alguém escutar alguma coisa. Então, não vai se separar. É só etapas de crescimento. A verdade, transmitida pelo alto, é uma só e não diverge no decorrer dos tempos. Porém, à medida que o homem se esclarece e progride, ele também identifica no âmago de todas as religiões e comunidades espiritualistas a mesma revelação. Então, está nas mãos de quem? O que é que a gente pode fazer? Ele está dizendo ali. A mensagem é uma só. Não vai divergir no correr do tempo. A gente vai, cada dia, entender de uma maneira diferente. Eu não posso andar, tem que ser assim. De uma maneira diferente, né? Por quê? O bom foi como aquele exemplo dos nossos erros, nossos defeitos. Como é que eu falei? Como é que eu sei
que Cláudio tem um defeito. Não, eu, né? Porque Cláudio, meu amigo, que eu tenho um defeito. Quando eu percebo, tá certo, em outra pessoa, que, gente, isso aí tá errado. Mas se eu for honesta comigo mesmo, olhar no espelho, eu vou verificar que eu já enxergo aquilo, porque eu já fui e já fiz isso algumas inúmeras vezes nesta encarnação. Então é um ponto básico, somos nós mesmos. A nossa mudança, o nosso crescimento. Ai, ela está falando isso, está pensando que é fácil. É nada. A gente, para conseguir, tá certo, se livrar de encarnações de erros que a gente na época achava que era certo, a gente só precisa achar que nós somos imperfeitos, jogar o orgulho fora e poder se perdoar. Porque nós nos perdoamos, estaremos nos amando. Ainda vamos vir inúmeras encarnações. A gente ainda tem muito para aprender para chegar ao mínimo que a gente conhece de Jesus daquela época. Então, não vamos mais perder esse tempo precioso para chegar lá para cima e quando a gente olhar o filme da nossa vida e fazer: meu Deus, como você foi burra, Ana Cristina! Como você podia ter aproveitado melhor? Mas deixa isso sair de dentro do coração, para que isso possa realmente passar a ser vivenciado por cada um. Porque quando a gente começa a vivenciar, a gente começa a, vamos dizer assim, emanar aquela energia de amor, do bem, de luz, de compreensão. Eu tenho uma coisa que, vou confessar aqui para vocês, eu sempre falava muito alto, tanto é, né, que eu tenho uma voz alta. Na escola era jogral, não sei o que, era Ana Cristina que tinha voz alta. Mas eu também era muito impositiva. Mas já estou aprendendo a ser mais doce, mais meiga. Porque eu tenho um tom de voz forte. Então, toda vez que quando eu me desequilibro um pouco, peraí, pare. Não é assim? Você já chegou a melhorar? Não volte. Você ainda tem essa sujeirinha, apaga, acalma. Para que a gente possa fazer esse saneamento, a gente tem que executar o direito de cada um e o dever nosso. Dar o direito de cada um, o dever nosso. A gente tem que fazer somente o cumprimento do único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Rama, Krishna, Hermes, Zoroastro, Confúcio, Moisés, Maomé, Lao Tse, Orfeu, Buda e Jesus revelam na essência dos seus sentimentos a mesma ideia de Deus e da vida imortal. Ninguém falou nada diferente. Buda conseguiu vencer a guerra sem armas. A fé nossa, eu digo que a minha é menor que o grão de mostarda. A fé é um aprendizado para a gente pôr em prática. A fé é que as coisas que a gente passa para poder chegar num ponto de estar olhando os problemas acontecerem conosco e entender o porquê. Eu estou resgatando aquilo que passei e não se desesperar com as situações individuais de cada um. Se a gente souber que, assim, tem livros por aí que já falam que vai chegar um tempo, que não é no planeta Terra, e não é tão próximo desse planeta aqui, em que a gente vai conseguir fazer a transformação, a transmutação de energia densa em energia vital. A gente com essa própria capacidade, vê como a gente está longe? Por quê? Porque hoje, o que é feito nas salas de passe, de cura? O que é feito? Você consegue ter uma raiva, tem uma mágoa, tem uma dor, aí você começa, em vez de fazer uma oração e joga fora, vai alimentando. Aí aparece aquela doença.
qualquer que seja, não vamos dar nome às doenças, qualquer que seja, aparece aquela doença. Porque, na realidade, a gente tem todo o acúmulo das nossas doenças guardados aqui naquele nosso último chakra lá embaixo, né? E chega uma hora que essa doença pode expurgar, vai precisar do médico. Mas se você chegar a vamos dizer, uma condição de merecimento, até para você despertar, de ter aquela energia, o que é feito? Nós, quando a gente se dá o passe, através da energia produzida pela mitocôndria, é gerado o ectoplasma, que é a energia que os espíritos usam material para desmaterializar aquilo ali e colocar a energia sadia. Agora, adianta a gente fazer tudo isso, receber tudo isso, chegar aí fora e começar a fazer tudo errado novamente? Olha a nossa responsabilidade. O gasto, o esforço da espiritualidade nos trazer para a luz, nos trazer para o bem. Agora, faltam 5 minutos. Antes de eu passar a última, que é a conclusão da conclusão, eu gostaria de saber se alguém, tá certo, pode achar o que é. Tem uma solução para não haver essas divergências? Qual é o remédio que a gente tomaria para não haver essas divergências religiosas? Para as pessoas entenderem, chegar naquele ponto que foi falado, que não, é só a maneira que está enxergando, hoje eu estou vendo diferente, eu tenho que ajudá-lo a compreender. Qual é o remédio? Como? Cultivo do amor. Cultivo do amor, o resto eu não escutei, por favor. Eu acho que o cultivo do amor em toda a sua essência também. Só que assim, eu acho que a gente ainda está num amor assim... Eu, Ana Cristina, ainda estou num amor muito infantil. Meu amor, eu acho que ainda é de bebê. Porque o que a gente tem que aprender do verdadeiro amor está muito distante. Mas como seria? Através do que mais? O amor é a chave. Mas a gente... Opa! Como? Unificação? Isso você não pode fazer, é a minha opinião, você não pode tentar unificar, pelo menos no patamar desse plano que a gente está terrestre, porque ainda existe muito tipo de espírito com nível de compreensão e entendimento diferente. Então você pode unir pelo amor, mas deixar cada um ter a sua credibilidade até que todos compreendam. Que não será nessa. A minha amiga ali. Respeito, certo. Conhecimento, certo. Alguém mais? Respeito, conhecimento, amor? Fale aí. Reforma íntima. Ok. Como? Caridade, certo. Então, vou fazer aqui o fechamento e vou mostrar a vocês. Tá certo? O que eu preparei, porque eu achei super interessante. E assim, vocês vão rir, mas é bonito. Então, a gente tem que especificar o quê? Se dar, ficar junto a Jesus, seguir seus ensinamentos, tomando o remédio do Evangelho. E olhe, ele é genérico. E não tem nem custo, é baratinho esse, minha gente. Então, qual é a solução? Seguir os passos de Jesus e aprender a amar, a ter caridade, a todas as outras coisas que se falaram através do estudo que se falou aqui, mas baseado no Evangelho de Jesus. Para que a gente possa curar as nossas feridas e poder levar aos outros a possibilidade da cura das suas. Para a gente poder levar aos outros o amor, as palavras de Jesus, o Evangelho divino. Para que os outros, se sentindo amado, a gente possa se sentir aquele amor. Porque quando a gente vê uma atitude, a gente não vai fazer cobrando ninguém nada. Mas quando a gente recebe, dos outros, aquele sorriso,
aquele obrigado, mas com o coração cheio de amor, transbordando para a gente, por coisas às vezes que a gente praticamente não fez nada demais, aí a gente se sente muito bem. E é isso que eu desejo a todos, tá certo? Muita paz e muita luz, hoje e sempre. Que assim seja, irmã.